Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é dia de dicas para o Enem. Hoje iremos estudar biologia. O assunto de hoje é ecossistema. Assunto que cai sempre em Enem, em vestibulares. Vamos compreender um pouquinho sobre este assunto. A ocorrência da vida é resultado da interação entre fatores abióticos e fatores bióticos e das relações que estabelecem entre os seres vivos, ou seja, os fatores bióticos e abióticos representam relações existentes que permitem o equilíbrio do ecossistema. Um ecossistema pode ser tanto uma grande floresta, como uma floresta amazônica, ou um pequeno lago ou um aquário. Os elementos físicos e químicos do ambiente, ou seja, os fatores abióticos, que determinam em larga escala a estrutura e o funcionamento das comunidades vivas, que são os fatores bióticos. Vamos compreender um pouquinho sobre isso. Os fatores bióticos são resultado da interação entre os seres vivos em uma determinada região. Junto, eles formam a biota, ou seja, a comunidade biológica que influencia o ecossistema do qual fazem parte. Por exemplo, em um manguezal, todas as espécies de animais e vegetais compõem a biota daquele ambiente, como os caranguejos, os guarais, as lontras, os mangues pretos, os mangues vermelhos. Os fatores abióticos ou biótopos, que é o conjunto dos componentes físicos e químicos tais como a luz, a água, a composição química do solo, os gases e temperaturas, e os fatores bióticos ou biocenose, representada pelos seres vivos. Esses dois fatores, abióticos e bióticos, estão em constantes interações, influenciando-se reciprocamente, constituem o ecossistema, que são autossuficientes em alimentos, mas não em energia, cujas fontes primárias é o Sol. O ecossistema encontra-se em estados de equilíbrios dinâmicos, conhecido como homeostase. Em determinado ecossistema, a comunidade é o conjunto de populações que interagem umas com as outras, incluindo plantas, animais e demais seres vivos. Nos fragmentos remanescentes da Mata Atlântica, por exemplo, encontra-se uma exuberante comunidade que contém populações de diversas espécies, como as árvores de grande porte, samambaias, musgos, mamíferos, grandes diversidades de árvores como os tucanos e as ararias, os anfíbios, insetos e aranhas, além de muitas populações de micro-organismos como as bactérias, os protozoários, os fungos, as algas, que são tão importantes na manutenção do ecossistema. Vamos falar um pouquinho sobre os fatores abióticos. Os fatores abióticos são os elementos não vivos do ambiente, porém que afetam o organismo vivos da biota. Esses elementos podem ser físicos ou químicos. Vamos compreender um pouco. Os fatores físicos são aqueles que constituem o clima do ecossistema, determinado principalmente pelas relações solar que chega à Terra. A radiação solar, além de proporcionar luz, fundamental para que ocorra a fotossíntese, ou seja, a produção de alimentos pelos organismos autrótrofos, também influenciam na temperatura, que é uma condição ecológica decisiva para a vida na superfície terrestre. A temperatura influencia outros fatores climáticos, tais como os ventos, a umidade relativa do ar e a pluviosidade. No caso do manguezal, por exemplo, a variação das marés é um fator que afeta bastante a vida do organismo que existe ali. Já os fatores químicos são representados pelos nutrientes existentes, como os sais minerais, que são nutrientes importantes e essenciais para garantir a sobrevivência dos organismos. Outro exemplo são os fosfatos, que desempenham um importante papel para a formação dos ácidos nucleicos, além do magnésio, que participa da clorofila. Temos também os ciclos biogeoquímicos do nitrogênio, do oxigênio, do gás carbônicos, que contribuem para a ciclagem dos nutrientes e dos fluxos de energia para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Galerinha, vamos compreender aqui um pouquinho sobre os componentes bióticos e abióticos aqui nessa imagem aqui, tá? Deste lado aqui temos componentes abióticos, certo? Temos aqui o Sol emitindo seus raios solares, a sua radiação, que atua aqui nos ciclos, que são os gases, a água, os minerais, e são afetados pela energia térmica gerada em cada etapa aqui dos componentes bióticos, correto? Nos componentes bióticos temos aqui os produtores, que são as plantas, as algas,
Temos aqui também os consumidores, que são os herbívoros, os carnívoros, e também temos aqui os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Imagem bem interessante que explica todo o funcionamento dos componentes bióticos e abióticos. Galerinha, para concluir o nosso estudo de hoje, temos aí uma questão que vocês estão vendo aqui atrás, aqui, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Uma questão adaptada que pede-se o seguinte: sobre o conceito ecológicos, assinale o que for correto. Letra A temos: biocenose é o conjunto das diversas espécies que habitam a mesma região. Letra B: biótipo é o conjunto de componentes físicos e químicos do ambiente onde vive uma comunidade biológica. Letra C: ecossistema é o conjunto formado pelas comunidades dos seres vivos e os fatores abióticos em interação. E na letra D, nicho ecológico é o conjunto de relações e atividades próprias de uma espécie. Letra E, todas estão corretas, ou seja, todas as alternativas estão corretas. Pause o vídeo aí e tente responder essa questão. Estamos de volta aí para a resposta correta. A resposta correta é a letra E. Todas as alternativas estão corretas. Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Se você compreendeu, não deixe de se inscrever no nosso canal se você não está inscrito. Deixe aquele joinha e até a próxima videoaula.